Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor Bezerra Firmiano, eu sou diretor de extensão da Liga Acadêmica de Cardiologia de Paulo Afonso, a LACARPA, e hoje darei a quarta aula deste nosso mini curso. O tema será hipertensão arterial sistêmica e eu farei a parte um com vocês. A parte 2 ficará por conta do meu colega Emerson, que também é o nosso vice-presidente da Liga. Espero que todos vocês gostem e vamos lá. Iniciando então o nosso tema, hipertensão arterial sistêmica, parte 1. Antes de mais nada, é interessante que a gente defina do que se trata, né, hipertensão arterial. Então, segundo a nossa diretriz de hipertensão arterial sistêmica de 2020 da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é uma doença crônica não transmissível, então uma DCNT, e ela é multifatorial. E também ela pode ser definida por uma elevação persistente da pressão arterial sistêmica acima de 140 milímetros de mercúrio, ou a pressão arterial diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio. Mas por que então dizer que hipertensão arterial sistêmica é multifatorial? Isso se dá em decorrência da interação de fatores que a classificam, né? E aí nós podemos, por exemplo, falar da interação genética, dos determinantes sociais e do ambiente. Entre os determinantes sociais, por exemplo, nós teríamos a riqueza e renda, educação, ocupação, emprego, acesso ao sistema de saúde. E aí, falando então do ambiente, poderia então falar de dieta não saudável, um consumo exacerbado de sódio e uma dieta inadequada na quantidade de potássio, bem como sedentarismo, sobrepeso e obesidade. Então, ficaria por conta da genética, epigenética, os múltiplos alelos com pouco efeitos, interação gene-gene, mecanismos epigenéticos e programação fetal. Agora, é interessante também nós conseguirmos compreender a importância da hipertensão arterial dentro do cenário mundial. E aí, então, a gente traz agora o tema da epidemiologia. E para entender bem isso, nós podemos colocar, então, todo esse assunto em números. E aí, falando total de óbitos em 2017, por exemplo, só para o Brasil, isso é de causas totais, nós temos que foram 1.312.000 aproximadamente. E dessa quantidade, 27,3 foram só para as doenças cardiovasculares. Como nós bem sabemos, um dos principais influenciadores nas doenças cardiovasculares é a hipertensão arterial sistêmica. E aí, para o período de 2008 a 2017, isso é um período de 10 anos, nós temos que 667.000 mortes foram apenas em decorrência da hipertensão arterial. Isso é, a hipertensão arterial sendo a razão das outras causas cardíacas que levaram a óbito. Falando um pouco ainda então sobre a prevalência, eu fiz uma marcação aqui dentro dessa tabela e eu quero que vocês olhem bem para a primeira e a terceira coluna. Na primeira coluna, nós temos que a hipertensão arterial autorreferida, que é um dado trazido pela Vigitel, quando perguntado aos pacientes se eles têm hipertensão arterial, 21,4 desses, né, referiram que realmente tinham. Mas quando você realiza o exame, você afere essa pressão arterial em ambulatório, ou então pergunta se o paciente utiliza algum medicamento para tratar essa hipertensão arterial, esse número já sobe para 32,3%. Isso é quase uma diferença de 11% entre os resultados. Isso significa o quê? Que nós temos 11% da população com hipertensão arterial não coberta, que está exposta a um agravamento da doença e que não tem um acompanhamento longitudinal adequado pelo sistema de saúde. Dando continuidade, essa população que não está coberta, principalmente, né, ela vai ter seu estado agravado e ela vai ser uma das principais populações que vai influenciar no quadro de hospitalização dentro do sistema de saúde. E aí nós podemos, então, falar um pouco sobre o custo dessas doenças cardiovasculares associadas à hipertensão arterial. Para entender melhor, num período de 10 anos, de 2010 a 2019, nós tivemos um aumento de quase 30% nos gastos relacionados à hipertensão arterial e hospitalização. Isso aí, em 2010, nós tínhamos cerca de 1,8 bilhões de dólares gastos só em relação à hospitalização para hipertensão arterial, né, falando isso de doenças cardiovasculares. E em 2019, esse número já foi, essa quantia já foi para cerca de 2,3 bilhões de dólares. É um custo altíssimo que poderia ser amenizado com um acompanhamento adequado e uma atenção aumentada na atenção primária, né? E isso serve para todos os profissionais da área de saúde. Nós temos, então, que em 2018, apenas para o ano de 2018, o custo das doenças cardiovasculares em relação à hospitalização, procedimentos ambulatoriais e medicamentos foi cerca de 523 milhões para o SUS.
Bom, falando agora um pouco sobre a fisiopatologia, é interessante que a gente a conheça melhor para que consigamos tirar o máximo de proveito dessas duas aulas que teremos sobre hipertensão arterial. Então, partindo do que é a pressão arterial. A pressão arterial nada mais é do que o produto do débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E esse débito cardíaco a gente pode subdividir como um produto do volume sistólico, isso é, o volume ejetado durante a sístole pelo ventrículo, vezes a frequência cardíaca. E aí esse volume sistólico, ele sofre ação, ele sofre influência do inotropismo, que diz respeito à força de contração, e essa frequência cardíaca sofre influência do cronotropismo, que diz respeito ao ritmo cardíaco. E aí a resistência vascular periférica, que é a outra parte do produto, que multiplica o débito cardíaco para se ter a pressão arterial, né? Essa resistência vascular periférica ela teria uma relação com o tônus vascular. E esse tônus vascular, eles por sua vez sofrem influência então de outros mecanismos, sendo eles principalmente os neurais. E aí a gente pensa em sistema nervoso simpático, mas também no menor grau o parasimpático, e os mecanismos humorais, que diz respeito à resposta imune, e os locais como, por exemplo, uma coagulação. E aí, falando um pouco mais sobre esses mecanismos regulatórios, a gente pode também fazer uma subdivisão em três tipos, que seriam eles mecanismos de curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala em mecanismos de curto prazo, que são aqueles de ação rápida, vale lembrar de dois tipos, que são eles os baroreceptores ou baroceptores e os quimioceptores. E aí eles farão aquela regulação inicial ali mais rápido para retomar a pressão arterial. Eles estão presentes principalmente onde? No seu carotídeo e no arco aórtico. E falando então agora do médio prazo, né? A gente tem principalmente as propriedades mecânicas das paredes vasculares. E aí elas funcionariam num período de horas a dias. Então seria uma ação posterior ao curto prazo. E por fim nós temos então o mecanismo de longo prazo. E o mecanismo de longo prazo a gente tem principalmente o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então é um mecanismo que ele é regulado pelo rim. Bom, adentrando então um pouco mais nesses mecanismos regulatórios, falando agora um pouco sobre o controle vasomotor, que foi o que eu expliquei inicialmente há pouco no slide anterior. Nós podemos ver aqui nesta figura, eu quero que vocês olhem para o coração, nós temos algumas aferências indo para o bulbo. E nesse bulbo vai ser justamente onde nós temos uma região chamada centro cardiorregulador. Então, esse centro cardiorregulador, por sua vez, ele vai enviar algumas referências para outros órgãos e até mesmo para o coração. E aí, por meio dessas referências, é que nós teremos essa regulação autonômica, tanto do sistema simpático, em maior grau, como também do parasimpático. E aí, a partir dessa ação, nós podemos ter o aumento do ritmo cardíaco, da força cardíaca, bem como desse tônus muscular. E aqui nesta imagem nós podemos ver estas referências que estão partindo lá do bulbo, do centro cardiorregulatório, para o coração, para as arteríolas e para a adrenal. Bom, então, agora falando um pouco mais sobre outro mecanismo regulatório, nós temos o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse é um pouco mais complexo, mas eu tentarei abordar aqui com vocês para que, ao fim, nós consigamos todos entender qual que é a relação de todos esses mecanismos com a hipertensão arterial sistêmica. Nós temos que o angiotensinogênio, que é produzido pelo fígado, ele precisa de uma substância para que esse angiotensinogênio seja clivado e então consiga realizar a sua ação posteriormente. E aí essa substância é a renina. A renina ela é produzida pelo rim, certo? A partir da célula justa glomerular, quando se tem a percepção da diminuição da perfusão naquela região. Então essa renina ela vai atuar no angiotensinogênio, fazendo com que ele seja clivado à angiotensina 1. Mas essa angiotensina 1, por sua vez, ela não é suficiente para poder agir de forma sistêmica. Ela tem uma atuação muito baixa. Então, ela precisa de uma outra enzima, e essa enzima vai ser justamente a enzima convertora de angiotensina 1, que é a ECA. Uma vez que tem essa conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2, se inicia então o processo mais ativo desse sistema hormonal. E aí essa angiotensina 2, ela vai ter principalmente 5 funções.
A sua primeira função vai ser agir no sistema nervoso simpático, fazendo com que se tenha uma maior produção de noradrenalina. Vai também agir nos túbulos renais, fazendo com que se tenha uma maior reabsorção do sódio. E como nós bem sabemos, o sódio ele faz com que se tenha um gradiente osmótico favorável para que a água seja também reabsorvida. Uma vez que essa água é reabsorvida para o lúmen, acaba com que a pressão arterial seja elevada também. Então, é mais um mecanismo a favor do aumento da pressão arterial. Fora isso, nós temos como terceira ação a atuação dela no córtex da glândula adrenal. E aí, esse córtex da glândula adrenal, ele é o responsável pela produção da aldosterona. E essa aldosterona também vai atuar como um mecanismo que elevará a pressão arterial. Como quarto mecanismo, então, nós teríamos essa ação direta na arteríola, fazendo então a vasoconstrição. E aí, pela aquela mesma equação matemática que eu expliquei anteriormente, quando a gente tem essa vasoconstrição, acaba aumentando a pressão arterial. E por fim, como quinto mecanismo, nós temos a sua ação na hipófise posterior, que seria a neurohipófise, fazendo então com que se tenha um aumento do ADH. E o que é que o ADH faz? Ele atua lá no ducto coletor, fazendo com que se tenha uma reabsorção da água, e essa reabsorção da água também vai fazer com que se tenha um aumento do volume plasmático e um aumento da pressão arterial. Então, nós podemos ver que todos os mecanismos favorecem o aumento da pressão arterial. Finalizando, então, agora, os principais mecanismos regulatórios, nós temos o endotélio vascular. Como é que esse endotélio vascular ele vai agir? O endotélio vascular ele é responsável pela produção de algumas substâncias. E nós temos que a principal substância que seria responsável pela vasodilatação e pelo controle da pressão arterial, isso é, diminuindo essa pressão arterial, né, já que está causando essa vasodilatação, seria a produção do óxido nítrico. E se repararem bem aqui, nesta primeira imagem, nós temos o corte anatômico. E ele vai facilitar o entendimento. Nós temos que o vaso sanguíneo ele é dividido em três camadas, seriam a túnica íntima, a média e a externa. Nessa túnica íntima, nós temos justamente o endotélio, que seria o responsável pela produção desse óxido nítrico. Passando então para a túnica média, seria justamente onde nós temos o músculo liso, que vai sofrer a ação desse óxido nítrico. E aí o que é que acontece? A partir de um sinal, quer seja pela produção de acetilcolina, né, se ligando aos receptores das células endoteliais, ou então pelo cisilhamento, isso é, quando tem um aumento da pressão arterial, esse sangue vai passar com mais pressão ali naquele local, isso se chama de força de cisilhamento. Nós temos um aumento, nós temos a sinalização para a produção do óxido nítrico. Esse óxido nítrico, uma vez produzido, ele vai atuar justamente aqui no músculo liso, que, como nós vimos, fica na túnica média, fazendo então com que se tenha a vasodilatação. Temos então ainda outros três mecanismos, outras três substâncias que vão atuar junto desse endotélio vascular. Nós temos a prostaciclina, que também vai atuar dentro desse processo de vasodilatação, embora ela não tenha uma atuação tão forte quanto o óxido nítrico, ainda assim ela atua ali em conjunto, favorecendo essa vasodilatação. E nós temos o principal agente responsável pela vasoconstrição e também, como nós veremos mais na frente, um dos principais responsáveis pela remodelação cardíaca e por esse processo patológico da hipertensão arterial sistêmica, que é a endotelina. A endotelina é um potente vasoconstritor que vai justamente fazer com que se tenha um aumento dessa pressão arterial. E essa endotelina, ela também acaba causando, com o tempo, uma remodelação vascular, principalmente no coração, na parte do ventrículo, fazendo então com que a gente tenha, posteriormente, com o avançar da hipertensão arterial sistêmica, uma insuficiência, principalmente de ventrículo esquerdo. E aí, por fim, nós temos também o tromboxano A2. Esse tromboxano A2, ele é um produto da cascata do ácido araquidônico, ele também vai agir na vasoconstricção. Bom, dito tudo isso, já dá para entender melhor do que se trata o processo fisiopatológico da hipertensão arterial sistêmica.
como você tem um favorecimento do estresse oxidativo, do aumento da produção de radicais livres, eles vão atuar justamente inibindo a produção do óxido nítrico. E como nós vimos no slide anterior, o óxido nítrico ele é o principal agente responsável pela vasodilatação. Por outro lado, esses radicais livres eles não vão fazer com que a produção de endotelina seja diminuída. E a endotelina é justamente a responsável pelo processo de vasoconstricção. Então, o que é que nós temos? Nós temos o prejuízo da produção de óxido nítrico, que seria o responsável pela produção, pelo processo de vasodilatação, que favoreceria a diminuição da pressão arterial, mas nós temos o favorecimento da produção de endotelina. Na verdade, não favorecimento, mas a não atuação sobre o processo de produção da endotelina. Então, nós temos a inibição do óxido nítrico com a manutenção da produção da endotelina. Isso faz com que se tenha um processo mais vasoconstrictor. Fora todo o processo vascular que a endotelina causa, que eu expliquei há pouco. Então, acaba que se torna um processo cíclico, no qual você tem esse estresse oxidativo desregulando esse mecanismo de pressão arterial que é autorregulável. Passando agora, então, para a prevenção primária, a gente já consegue abordar melhor a hipertensão, uma vez que foi entendido do que ela se trata e como acontece. E aí, como dito anteriormente, a prevenção é a melhor opção em termos de custo-benefício, tanto em termos de dinheiro, de financiamento do Sistema Único de Saúde, mas como principalmente para a saúde do paciente, que evita os agravamentos e as lesões de órgão-alvo, que acabam sendo muito comum em estágios mais avançados da hipertensão arterial sistêmica. E nós podemos falar principalmente de 6 pontos, sendo eles o controle de peso e dieta saudável, a redução da ingesta de sódio, o aumento da ingestão de potássio, a atividade física e a diminuição da ingesta de álcool. Falando então um pouco sobre o controle de peso e dieta saudável, em relação ao controle de peso, a diretriz traz que dentro da sua classificação do IMC, isso é, naquela faixa de normal ou eutrófico, que é 18,5 a 24,9, quanto mais peso você perde, quanto mais quilos você perde, quanto mais você reduz seu IMC, maior é o ganho em relação à diminuição da pressão arterial. Claro que se deve considerar outros fatores e não pensar apenas na diminuição desregulada desse IMC. Falando então um pouco agora sobre a dieta saudável, nós temos alguns manuais muito interessantes, né, que falam sobre isso. Nós temos então, por exemplo, a alimentação cardioprotetora, que é um manual excelente, que vai falar sobre os benefícios dessa alimentação. E aí, quando a gente fala em alimentação cardioprotetora, a gente tem que pensar na diminuição do consumo de, por exemplo, carnes, ovos, queijos e manteigas, não retirar do cardápio, mas diminuir. Então, falando um pouco mais sobre os outros alimentos, nós temos que favorecer, por exemplo, o consumo em maior quantidade e frequência de verduras, legumes, frutas, leite e derivados desnatados e feijão, por exemplo, e numa quantidade moderada, então, viria um arroz, o macarrão, que seriam os carboidratos em si. E aí, para quem que seria, então, essa alimentação cardioprotetora? É interessante não apenas para o paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, mas também para aquele paciente que tem sobrepeso ou já é obeso, ou tem diabetes mellitus tipo 2, ou dislipidemias ou doenças cardiovasculares. Vale lembrar que muitas vezes o paciente que é hipertenso, ele também traz como comorbidade essas outras doenças. E aí, essa alimentação cardioprotetora, ela vai favorecer justamente o consumo de gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que tem esse fator de proteção cardíaca, como também fitatos, por exemplo. E aí, falando um pouco, então, sobre a relação do sódio e do potássio em relação à pressão arterial sistêmica, nós sabemos que o sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis para a prevenção e controle da hipertensão arterial sistêmica e das doenças cardiovasculares. E aí, em relação ao potássio, tanto o sódio quanto o potássio, eles são grau de recomendação 1 e nível de evidência A, ou seja, eles têm evidências bem estabelecidas quanto ao consumo do sódio e o potássio e o seu benefício, né, dentro do controle da hipertensão arterial sistêmica. E aí o potássio, ele está presente quando a gente pensa em potássio, lembra logo da banana, mas ele também está presente em outros tipos de alimentos,
como, por exemplo, feijões, ervilhas, vegetais de cor verde escuras, melão, cenoura, beterraba, enfim, entre outros, é uma variedade muito grande. E aí, qual que é a ideia? A ideia é reduzir o consumo de sódio e aumentar o consumo de potássio para que a gente tenha essa alimentação cardioprotetora. Falando então agora da atividade física, que também tem grau de recomendação 1, nível de evidência A, o que se estabelece é que sejam feitos pelo menos 150 minutos por semana de atividades físicas moderadas, ou então 75 minutos por semana de atividade física vigorosas. Claro que se você puder fazer mais do que isso, não é limitado o benefício, pelo contrário, você tem o maior benefício dessa atividade física para o seu organismo, principalmente para o controle da hipertensão arterial. E aí nós temos aqui, dentro dessa tabela da atividade física, ela pode ser dividida em três tipos, né, que seria a aeróbica, de resistência dinâmica e a de resistência isométrica. E aí nós temos a mais comum aqui, que seria a aeróbica, que seria os 150 minutos por semana, né, que tem menos contraindicações, pode ser realizado pela maioria das pessoas, e teriam, então, de uma forma de, é, mais avançada, os exercícios de resistência dinâmica e isométrica. Por fim, temos então a ingestão de álcool, que tem grau de recomendação 2A e nível de evidência B, também é um nível bem estabelecido dentro da comunidade científica, e para isso se estima que o consumo, se entende, na verdade, que o consumo excessivo de álcool ele é responsável por cerca de 10 a 30% dos casos de hipertensão arterial, e por aproximadamente 6% da mortalidade de todas as causas no mundo. A ingestão de álcool ela deve ser diminuída, então, para no máximo uma dose diária. E aí, embora a diretriz diga que para homens possa até 2 drinks, o ideal mesmo seria, tanto para homens quanto mulher, o consumo máximo de 1 drink de dose diária. Se puder não consumir, claro, o benefício é maior ainda, que é uma situação semelhante ao tabaco que foi explicado pelos colegas em aula anterior. Bom, falando então agora das estratégias para a implementação de medidas preventivas, a gente pode pensar que todos esses pontos que foram abordados até agora, esses 6 pontos, eles podem facilmente ser integrados em alguns tipos de ações. Eu trouxe como exemplos aqui para vocês, por exemplo, a incorporação dessas ações de prevenção, detecção e controle da hipertensão arterial nos programas de atenção primária à saúde. E aí nós podemos pensar, por exemplo, no hiperdia, né? E também temos outros pontos que podem ser abordados, como, por exemplo, naquelas ações de educação e saúde dentro de escolas, de empresas, também são ótimos momentos para que se abordem essas estratégias preventivas. E aí temos também as campanhas temáticas periódicas, como os dias municipais, estadual ou nacional de prevenção ao combate à hipertensão arterial, que são bem estabelecidos pelos calendários da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC, e temos também os programas contínuos de educação e saúde. E aí já diria respeito à ação dentro da atenção primária à saúde, né? Sempre fazer essa ação de educação e saúde para aqueles pacientes que estão ali na unidade de saúde. Não perder essa oportunidade de influenciar positivamente no controle da hipertensão arterial para aqueles pacientes que estão e não se consultar. E essa é provavelmente o meu slide preferido dessa apresentação, porque ele demonstra o quão importante são as mudanças de estilo de vida para o controle da hipertensão arterial sistêmica. Percebam que dentro dessa tabela tem justamente os 6 pontos que nós abordamos até então, que são o controle de peso, a dieta saudável, a redução da ingesta de sódio, o aumento da ingestão de potássio, a atividade física e a ingestão e a redução, né, no caso, da ingestão de álcool. E aqui nós temos o tipo de intervenção que é feita e como que ela deveria ser realizada. Mas o que eu quero que vocês prestem realmente atenção nessa última coluna que eu marquei aqui em amarelo para vocês. Percebam o quão impactante é somente você fazer essa mudança de estilo de vida a partir dessas ações. Somando aqui dá, no mínimo, 20 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica a menos. Então, esse tipo de ação, esse tipo de interferência, de influência durante o atendimento ao paciente já é suficiente, por exemplo, para descer ele em um nível naquele grau de classificação dentro da estratificação de risco, por exemplo. E aí aquele paciente que chega como um pré-hipertenso,
ele pode se beneficiar muito desse tipo de ação. Então, essas ações, às vezes renegadas, colocadas como não tão interessantes, elas têm um papel que deve ser preenchido, deve ser abordado durante as intervenções e a educação em saúde. Bom, agora entrando então em diagnóstico e classificação, na avaliação inicial do paciente com hipertensão arterial, a gente tem que pensar em pelo menos três tópicos. E eles são a confirmação do diagnóstico, aquele paciente realmente tem hipertensão arterial, ou se trata de outra coisa que está fazendo com que aquela pressão se eleve. O segundo tópico seria a avaliação do risco cardiovascular, que é um tópico totalmente importante e que será abordado na segunda aula pelo colega Emerson, não percam. E o terceiro tópico, que é as causas secundárias e lesão de órgão-alvo, porque, principalmente no grau 3 de hipertensão arterial sistêmica, se tem essas lesões para órgãos que vão além do coração e para o sistema vascular como um todo, como, por exemplo, nós temos a lesão de retina, tem a lesão renal, e da mesma forma que a hipertensão arterial geralmente está relacionada ao coração, ao sistema circulatório, ela também pode ter ela pode vir de outra causa. E aí, a mesma coisa que coração pode causar uma lesão de órgão-alvo no rim, o rim pode ser a causa secundária da hipertensão arterial. Bom, falando então um pouco agora sobre a medida da pressão arterial no consultório, antes de mais nada, vale salientar que essa aula não é objetiva falar sobre a semiotécnica, isso é como que é feita essa medida de pressão arterial. Para isso, nós temos a diretriz, que serve como base, inclusive, para essa aula, e lá tem muito bem quais que são os passos que devem ser feitos para essa medição adequada da pressão arterial. Mas nem tanto ainda sobre esse tópico, eu quero abordar dois temas, que é em relação à aferição nos dois braços. Nós temos que é importante salutar que seja feita a medida da pressão arterial, tanto no braço direito quanto esquerdo, na primeira consulta, porque nós temos uma doença chamada doença arterial obstrutiva periférica, que é a DAOP, e ela se classifica, ela pode ser verificada quando você tem, pode ser investigada, né? Você tem a suspeita dela quando se tem uma diferença de 15 milímetros de mercúrio entre cada braço. E aí vem daí a importância de se aferir essa pressão nos dois braços. E aí vale lembrar também que o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica, ele não se dá em uma consulta, ele requer mais de uma, porque às vezes aquele paciente que está com hipertensão, que está com a pressão elevada, não, a pressão elevada naquele dia não reflete a condição dele ao longo de todos os outros. Então vem daí a necessidade de mais de um dia. E também pode se tratar de um nervosismo, como a gente vai abordar no próximo slide, falando sobre, por exemplo, a hipertensão do avental branco e a hipertensão resistente. E aí, trago ainda como observação a hipotensão ortostática. Nós temos que ela acontece principalmente em pacientes idosos. Então, aqueles pacientes que já estão ali com mais de 60 anos, ou que referem, já possuem normalmente a hipotensão ortostática, é interessante sim que ela seja verificada durante a consulta. E a hipotensão ortostática ela vai ser uma variação de 20 milímetros de pressão arterial sistólica ou 10 de diastólica, justamente após 3 minutos do paciente se levantar. Então, ela pode ser verificada a partir dessa medição de pressão arterial. E aí nós temos que a classificação da pressão arterial, ela pode ser dividida, né? Pode ser subdividida. Nós temos, então, atualmente, que a pressão arterial é tida como ótima, quando nós temos a sistólica inferior a 120. Aqui eu vou tratar só da sistólica, mas nós temos a diastólica aqui na última coluna sendo representada também, apenas para dar uma maior velocidade e dinamicidade para a aula. Nós temos que a pressão arterial ótima, né? Seria abaixo de 120, a sistólica. A normal seria entre 120 e 129, o pré-hipertenso, então, seria entre 130 e 139. A hipertensão arterial estágio 1 seria entre 140 e 159, o 2 entre 160 e 179 e o 3 acima de 180. Vale lembrar que o estágio 3, ele não requer que se tenha uma segunda consulta. O paciente que chega no consultório e já apresenta durante a medição da pressão arterial o estágio 3, já tem uma pressão arterial confirmada, já tem hipertensão arterial confirmada, então já pode ser estabelecido o diagnóstico dele como hipertenso, bem como aquele paciente que apresenta lesão de órgão-alvo. Eles já podem ser tidos como pacientes hipertensos. Vai lembrar também que
feito a medida da pressão arterial nos dois braços, se deve considerar o braço que se tem a maior pressão arterial. E que também, tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica, elas são suficientes para classificar. Não precisa serem as duas elevadas. Se você tiver a diastólica, por exemplo, numa classificação de hipertensão estágio 1 e a sistólica na pré-hipertensão, vai ser considerado aquela que está em maior quantidade. Então, ele é um paciente em hipertensão arterial estágio 1 e não um paciente pré-hipertenso. Falando então um pouco agora sobre a hipertensão do avental branco e a hipertensão mascarada. Podem ficar tranquilos que já passamos da metade da aula. Então, voltando agora para a hipertensão do avental branco, né? Ela vai ser classificada quando nós temos um aumento superior a 15 milímetros de mercúrio para a sistólica ou 9 de mercúrio para a diastólica naquele paciente que está sendo ferida a pressão dentro do consultório. E aí, já a hipertensão mascarada, nós temos que é uma diferença igual ou superior, na verdade, a menos 1 milímetro, ou seja, aquele paciente que tem uma pressão inferior ali no momento da consulta, mas é sabido que a pressão dele fora lá do ambiente ambulatorial é maior. Então, esse paciente ele é tido como um paciente com hipertensão mascarada, diferente do paciente com hipertensão do avental branco, que já vai ter um aumento da pressão dentro do ambulatório. E vale lembrar que tanto o avental branco quanto a mascarada, eles elevam o risco de doença cardiovascular. Então, eles também têm que ser tratados com a importância que merecem. Porque, embora não tenha um aumento do risco cardiovascular semelhante ao paciente que é realmente hipertenso, eles ainda têm um risco maior em relação à população que é normotensa verdadeira. E nós temos esse diagrama muito bom da diretriz, que ele vai fazer justamente a explicação sobre isso. E aí ele fala o quê? Que o paciente normotenso verdadeiro vai ser justamente aquele que é medido no consultório, que medido no consultório tem a pressão arterial normal, mas também quando é realizado o procedimento da medição da pressão arterial com MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial, ou o MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, ela também se encontra normal. E aí, o paciente que tem a hipertensão do avental branco vai ser justamente aquele que no consultório ele tem a pressão arterial anormal, por qualquer motivo que seja, e quando vai para o MRPA ou o MAPA, ele tem a pressão normal. Já o paciente que tem a hipertensão mascarada, ele é o inverso. No consultório, ele tem a hipertensão, ele tem a pressão arterial normal, mas quando ele vai para o MRPA ou o MAPA, ele tem essa pressão arterial anormal. E o paciente com hipertensão sustentada, isso é aquele paciente que de fato ele é hipertenso, ele vai ser tanto anormal no consultório quanto no MAPA e o MRPA. E vocês podem ver aqui a porcentagem de incidência, né, de prevalência, na verdade, dessas populações e verificarem que realmente é uma quantidade bem considerável. Bom, falando então agora sobre o MAPA e o MRPA, fica a pergunta quando solicitar. Nós vimos que ele é interessantíssimo para aqueles casos que tem que o paciente apresenta hipertensão do avental branco, né, e a hipertensão arterial mascarada. E aí, tanto o MAPA quanto o MRPA, eles vão funcionar muito bem para conseguir identificar esses dois subtipos de paciente. Mas nós também temos outros tipos de indicação, como aqui na tabela. E aí eu destaco também, por exemplo, a confirmação da hipertensão arterial resistente e para aqueles casos de paciente com síndrome da apneia obstrutiva do sono. E qual que é o interessante do MAPA e MRPA para aquele paciente que tem a hipertensão do avental branco ou a hipertensão mascarada? Esses pacientes, como dito anteriormente, eles têm um risco cardiovascular maior do que o normotenso verdadeiro. Embora não se iguale com aquele que é hipertenso real, como a gente tem que essa hipertensão do avental branco ou a mascarada dá por conta de uma descarga adrenérgica, devido a não estar confortável, por exemplo, na situação que se encontra para a medição da pressão arterial, acaba que eles têm uma maior probabilidade de futuramente desenvolver uma hipertensão ou então lesões de órgão-alvo. Então, esse MAPA e MRPA servem de forma muito interessante para a triagem desses pacientes. Entrando então nas recomendações para o diagnóstico e o segmento desses pacientes, eu destaco aqui dois pontos dentro dessa tabela que a diretriz traz. Eis são a recomendação, né,
para a pressão do paciente com pressão arterial, para que ele seja classificado. Então, todo paciente que chegar ao serviço, ele tem que ser classificado. Se tem hipertensão arterial, se ele é pré-hipertenso, se ele tem a pressão arterial, ótimo. Mas tem que entrar no prontuário desse paciente. E aí a outra seria em relação ao MAPA e MRPA, que foi discutido até então. Né? O MAPA e MRPA eles são formas interessantíssimas de abordar esse paciente no diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica. Bom, entrando então agora no nosso último tópico, que é a avaliação clínica em complementar. A história clínica do paciente com hipertensão arterial sistêmica, ele não vai diferir muito do atendimento que é realizado para outros tipos de pacientes que venham ao consultório. Vale salientar que é importante, como todo atendimento, que seja feito uma anamnese, um exame físico e um exame laboratorial de qualidade, para que se consiga triar adequadamente esse paciente, consiga ter a atenção que esse paciente merece. E aí eu vou subdividir esses três tópicos para poder explicar melhor o que é que pode ser feito dentro de cada um no atendimento ao paciente. Em relação, por exemplo, à anamnese, nós temos que o tempo de diagnóstico ele é muito importante para o paciente hipertenso, porque como nós bem vimos, é uma doença crônica, então a tendência dela acaba sendo agravar, principalmente naqueles pacientes que não têm um controle adequado ou que não têm uma adesão necessária, suficiente no caso. E aí entra também outro tópico relacionado a isso, que são os tratamentos antihipertensivos. Quando o paciente não tem uma adesão adequada, acaba que tem um agravamento do quadro, tem a evolução, tem a mudança de categoria, por exemplo, da hipertensão grau 1 para o grau 2, e por vezes aquele medicamento acaba não sendo mais suficiente, ou então é necessário mesmo trocar a classe de medicamento, e tudo isso em relação ao tratamento medicamentoso será abordado na aula 2 com o colega Emerson, que é a segunda parte dessa aula de hipertensão arterial sistêmica. E aí, continuando ainda na anamnese, é importante também que sejam avaliados sintomas que indicam a evolução da doença hipertensiva. E a gente pensa, por exemplo, sinais e sintomas que atingem a retina, por exemplo, a alteração da taxa de filtração glomerular, que seria relacionado ao rim. E aí também é bom a gente lembrar que dentro da classificação da hipertensão arterial sistêmica, nós vimos que ela é multifatorial, então é bom avaliar também a história familiar, porque muitas vezes, na verdade, até 30% dos casos de pacientes com hipertensão arterial sistêmica, eles já trazem consigo esse histórico familiar. Então é necessário também fazer essa avaliação em relação a esse tópico. E aí, outros fármacos aqui, a gente pensa em outros fármacos que possam também elevar a hipertensão arterial, elevar a pressão arterial. E aí entra naquele tópico discutido inicialmente nos primeiros slides dessa aula, quando eu falava sobre aquele paciente realmente tem hipertensão arterial, né? Nesse momento, tem que se avaliar os fármacos que aquele paciente já utiliza cronicamente, porque determinados fármacos vão fazer com que se tenha esse aumento da pressão arterial, né? Nós temos como, por exemplo, alguns fármacos que são utilizados para o tratamento da depressão, alguns antidepressivos, eles vão fazer com que se tenha esse aumento da pressão arterial. E aí também tem que lembrar das drogas ilícitas. Às vezes o paciente vai mostrar certa dificuldade para relatar, pode ser até uma pergunta chata, mas muitas drogas elas vão fazer com que se tenha um aumento dessa descarga simpática, fazendo com que se tenha um aumento da liberação de adrenalina, noradrenalina, e se tenha essa elevação da pressão arterial, como por exemplo a cocaína. Bom, entrando então agora no tópico de avaliação do exame físico, ainda dentro da avaliação clínica e complementar, a SBC traz dentro da sua diretriz 11 tópicos que são interessantes, que devem ser abordados durante a avaliação do exame físico. E nós temos como primeiro tópico obter medidas repetidas e acuradas em ambos os braços da pressão arterial, e é justamente para verificar se não tem uma diferença tão grande entre esses braços, porque entraria justamente naquele critério da doença arterial obstrutiva periférica, DAOP, que apresenta, como discutido anteriormente, uma diferença superior até 15 milímetros de mercúrio. E aí, uma vez verificado isso, já pode ser feito o rastreio e a investigação para essa doença. Temos como segundo tópico, então, medir parâmetros antropométricos, peso, altura, frequência cardíaca, circunferência abdominal e cálculo de IMC. Temos que, para mulheres, a circunferência abdominal adequada deve ser até, no máximo, 88 centímetros, e para os homens, no máximo, 102 centímetros. E aí se mostra ultimamente que a circunferência abdominal, ou circunferência de quadril, de cintura, todos são sinônimos, tem se mostrado que tem
um valor prognóstico muito superior, né, por vezes, na avaliação, no segmento do paciente, em relação ao cálculo do IMC. Procurar sinais de lesões de órgãos-alvos, e aí entra aquela, aquele fato interessante de verificar, por exemplo, a retina, fazer a fundoscopia, que inclusive é o que traz o ponto 11, falando sobre a fundoscopia, a retinografia, que são, por exemplo, sinais de lesão de órgão-alvo no paciente que já tem hipertensão arterial descontrolada, ou grau 3, que são pressões arteriais mais elevadas e que acabam, infelizmente, causando essa lesão de órgão-alvo. Detectar características de doenças endócrinas, como Cush, hiper ou hipotireoidismo. O Cush e o hipertireoidismo, eles são doenças que causam esse aumento da pressão arterial. Então, acabam que eles podem ser os responsáveis por esse quadro hipertensivo. Examinar a região cervical, palpação e ausculta das artérias carótidas, verificar estase jugular e palpação da tireoide. A palpação da tireoide entra justamente na avaliação, por exemplo, do hipertireoidismo, né? Pode estar tendo uma tireotoxicose, e a verificação da estase jugular pode-se, por exemplo, verificar o sinal de Kussmaul, que seria do engurgitamento da jugular. E aí são todos sinais sistêmicos que vão avaliar, que vão ajudar nessa avaliação do paciente. Temos então como o sexto tópico a avaliação do aparelho cardiovascular. Isso é uma avaliação básica, toda consulta cardiológica deve ter, independente de se está avaliando hipertensão arterial ou não. A avaliação do sistema respiratório, a ausculta de estertores, roncos e sibilos, também é importante, principalmente porque nós temos, por exemplo, a asma cardíaca, que acaba sendo um quadro que é cardíaco, é cardiovascular, mas por vezes se confunde dentro da avaliação do sistema respiratório como doenças próprias desse sistema e não do cardíaco. Então, serve também como um critério a ser avaliado. Temos a observação das extremidades, edemas, pulsos e membros superiores e inferiores. Quando a gente tem, por exemplo, uma doença como até que foi abordada já aqui, a obstrutiva periférica, ou outras doenças que são obstrutivas, nós temos que ter uma diminuição dos pulsos periféricos. Então é importante que eles sejam avaliados também dentro dessa avaliação do exame físico. Apoia a escutar o abdômen, a procura de frente, sopros, massas abdominais, detectar déficits motores ou sensoriais no exame neurológico. E aí, por fim, realizar a fundoscopia, que já foi abordado. Vale lembrar agora dos exames complementares de rotina, né? Fazem parte também da avaliação clínica complementar. E aí nós temos entre eles, por exemplo, a análise de urina, o potássio plasmático, lembrem da relação do potássio com pressão arterial. A creatina plasmática vai servir principalmente quando você tem uma suspeita de alguma lesão renal. A glicemia de jejum, vai lembrar que a creatina ela não se eleva tão rapidamente, então quando se tem um aumento da creatina plasmática, por vezes já tem um quadro mais avançado de lesão renal. A glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, elas vão ter uma relação com a diabetes e também com a síndrome metabólica. Vai lembrar que muitas vezes o paciente que é hipertenso, ele também vai ter essas outras doenças, e aí acaba que é importante fazer essa avaliação, até porque elas também estão envolvidas no aumento da pressão arterial. Vale lembrar que um paciente que tem diabetes, ele tem a consistência do sangue alterada, então acaba que ele tem uma diminuição do fluxo sanguíneo, acaba tendo uma maior estase sanguínea, às vezes a maior aumento da pressão arterial. Então o estresse oxidativo mesmo, como abordado anteriormente, ele vai, devido a essa estase sanguínea, favorecer também o aumento da pressão arterial. E aí nós temos também a estimativa do ritmo de filtração glomerular, mais uma vez, muito interessante quando se pensa no diagnóstico diferencial, principalmente da hipertensão arterial secundária a doenças renais, principalmente aquelas de alteração de filtração glomerular. Temos também a avaliação do colesterol total, aí são os quadros dislipidêmicos, né, que também servem para os quadros de síndrome metabólica, que, como dito, faz parte, muitas vezes tem essa correlação entre esses pacientes. E aí se avalia o colesterol total, HDL, triglicerídeos plasmáticos. O ácido úrico plasmático também deve ser avaliado. O eletrocardiograma convencional, muito importante para avaliar a função cardíaca, a parte elétrica do coração.
Bom, chegamos então aqui ao último slide da nossa aula, o último slide efetivamente, temos só mais alguns de despedida, e com isso eu trago algumas mensagens principais, alguns tópicos que são muito importantes sobre essa aula, e que eu não quero que vocês saiam daqui sem levá-los em consideração, e inclusive introduzirem na rotina de vocês, e também no entendimento sobre esse assunto. E aí são 6 tópicos que eu enumerei. O primeiro seria a pré-hipertensão aumenta o risco cardiovascular. Lembrem sempre disso, que o paciente pré-hipertenso ele não está livre de ter um aumento do risco cardiovascular, então ele deve ser sim avaliado com atenção, deve ser feito principalmente a alteração do estilo de vida dele, como nós bem vimos, a mudança de estilo de vida adequado, ela pode contribuir numa diminuição de até 20 milímetros de pressão arterial sistólica. Como segundo tópico, eu trouxe que recomenda-se que o diagnóstico da hipertensão arterial seja baseado em medições repetidas da pressão arterial em consultório e mais de uma consulta ou pela medida de pressão arterial fora do consultório com MAP e MRPA. Como nós bem vimos, a hipertensão arterial ela não deve ser avaliada em apenas uma consulta, ela requer que seja feito em mais de uma para se evitar confundidores. Então, você ter o diagnóstico adequado do paciente hipertenso. A pressão arterial deve ser classificada e registrada em prontuário. Isso é uma coisa lógica, mas que muitas vezes passa despercebido. O paciente tem que ter essa pressão arterial registrada, tem que ser. Foi feita a avaliação, foi feito o registro, para que futuramente possa se verificar e fazer o acompanhamento longitudinal adequado desse paciente. A anamnese e o exame físico devem ser completos, não se devem ser puladas etapas. O paciente que é hipertenso, muitas vezes, ele não é apenas hipertenso, então é importante que outros sistemas, outras reclamações desse paciente sejam avaliadas e levadas em consideração. Deve-se verificar sinais de lesão de órgão-alvo, principalmente naqueles pacientes que têm hipertensão arterial no grau mais elevado, como grau 2 ou grau 3, e também buscar causas de hipertensão arterial secundária. E aí nós temos aqueles pacientes que são portadores de doenças renais, por exemplo, pacientes com também problemas de tireoide, são causas secundárias para a hipertensão arterial sistêmica. E aí, por fim, os exames complementares de rotina são obrigatórios para todos os pacientes, pelo menos na primeira consulta anualmente. Aquele slide anterior são os exames complementares de rotina. Então, aqueles exames na primeira consulta devem ser passados, sim, para que se tenha o adequado rastreio, o adequado acompanhamento desse paciente. É isso, minha gente. Essas foram as minhas referências. Foram 4 referências. Eu utilizei principalmente a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2020. Qualquer informação extra, vocês podem consultá-la. Ela é excelente. O assunto é muito bem explicado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu me despeço aqui. A próxima aula será a parte 2 sobre esse tema. Vocês ficaram com o nosso ilustre vice-presidente, Emerson. Ele vai dar uma aula também de muita qualidade. Eu espero que vocês tenham gostado da minha aula. Espero que vocês tenham conseguido aprender algo e que consigam colocar de maneira efetiva na vida de vocês, tanto no aprendizado quanto nas rotinas clínicas. Um abraço e até mais.